Bom dia, tudo bem com você? O meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e hoje eu venho falar com vocês sobre a nossa condição humana nos tempos em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos últimos tempos que a Bíblia fala. Se você pegar a sua Bíblia, você começa aqui em Gênesis, você termina aqui em Apocalipse e essa Bíblia todinha é a nossa história. A nossa história, o fim dela já foi escrita antes que nós chegássemos lá. Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente e Ele já escreveu o que vai acontecer conosco desde lá da fundação do mundo até o fim dos tempos. E nós estamos lá, dentro de Apocalipse, nesse momento. E existe um capítulo aqui na Bíblia, 2 Timóteo 3, que ela fala um pouquinho sobre a condição humana de hoje. Em muitos momentos na Bíblia, Deus fala, Deus mostra que o mundo vai mudar, que a ciência vai multiplicar, como aconteceu, há 30 anos atrás. Imagina como era a tecnologia e como é hoje, Eu fico assim muito maravilhada quando eu vejo que quando eu era criança, nós usávamos disco de vinil. Depois, quando eu era adolescente, nós usávamos fita cassete, quando eu era pré-adolescente, aí depois nós começamos a usar CDs. Hoje, a gente não precisa usar nada. Você clica ali na internet e você encontra qualquer música que você quiser, de qualquer tempo, de qualquer nacionalidade. Então, a gente vê como o mundo mudou, E o mundo mudou, a tecnologia aumentou, a ciência, a medicina, como também a maldade humana. Nós viemos de uma natureza caída, adâmica, a natureza que nós recebemos, que nós herdamos de Adão e Eva. E da mesma forma que o mundo mudou, o mundo se transformou, nós seres humanos, a nossa maldade sempre consegue ir além daquilo que já foi antes. A gente sempre se supera, tanto na inteligência como também na maldade. E aí aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, eu separei para vocês alguns versículos para a gente ver sobre isso. E aí diz assim, se você quiser acompanhar comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. E aí quando você vai lá para o verso 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Aqui o Senhor nos convida a ser diferentes no meio dessa humanidade, a não nos corromper diante de tudo que nós estamos vendo e vivendo. E se em algum momento essa natureza adâmica fala mais forte, nós temos um Deus que pode nos curar, nós temos um Deus que pode nos livrar e pode nos perdoar. E sendo perdoados, nos afastar é o que nós devemos de toda aparência do mal. A palavra de Deus diz para nós nos afastarmos de aparência do mal. Se você nem sabe o quão mal aquilo vai te fazer, mas se aquilo já tem a aparência do mal, se você já sabe que aquilo ali não é bom, não agrada ao Senhor, se afasta. A palavra de Deus diz que quando a gente
foge do inimigo, ele bate em retirada. Se ele não encontra espaço, ele não vai ficar ali. Ele sempre vai te tentar. Ele sempre vai atrás de você. Ele sempre vai nos seus pensamentos. Ele sempre vai tentar te pegar nos seus olhos, naquilo que você vê. Então você precisa vigiar naquilo que você assiste, na conversa que você tem. A palavra de Deus diz: as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra de Deus diz que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Então nós precisamos vigiar o que nós olhamos, nós precisamos vigiar o que nós falamos, nós precisamos vigiar o que nós estamos permitindo ouvir, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque tudo que está no pensamento, se a gente der vazão, se a gente der atenção, aquilo cai no nosso coração e depois aquilo se torna uma atitude. Não sei se vocês já ouviram aquela parábola humana, não é uma parábola bíblica, que diz que nós temos 2 leões dentro da gente, né? Um leão bom e um leão mau. E aquele que a gente mais alimenta é aquele que vai nos dominar. Então nós precisamos o quê? Vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai. A Bíblia diz: ser prudentes e vigilantes. Então nós precisamos vigiar todos os dias para que nós venhamos ser diferentes, nós venhamos ser diferença no mundo. Nós podemos ser sim, mesmo com pouco que nós sabemos. Se você ontem aprendeu que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, hoje você já está pronto a ser diferente de ontem. Se você já tem uma caminhada com Deus, hoje você já pode discipular a sua casa. Se você já tem anos de vida com Deus, hoje você já pode discipular uma comunidade. Então nós precisamos ser sal na terra e luz no mundo. Vocês já observaram uma panela de arroz? A panela de arroz tem ali 2, 3 copos de arroz para alimentar uma família. E aí você coloca uma pitadinha de sal somente no arroz. E aí olha o que acontece. Em vez do sal ficar com o gosto do arroz, o arroz fica com o gosto do sal, né? Então o sal, mesmo sendo pouquinho, ele tempera toda aquela quantidade de arroz. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser sal da terra e nós temos que ser luz do mundo. Então, se nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, imagina essa panela de arroz cheinha, imagina as pessoas que convivem ao seu redor. Você não precisa ser um missionário para ir lá para a China, para ir lá para a Índia, para poder ministrar a palavra de Deus, não. Aí onde você está, dentro da sua casa, são pequenos arrozinhos. No seu caminho para o trabalho, no ônibus, no Uber, na faculdade, na escola, com a sua vizinhança, com os seus amigos, com a sua família. Você consegue ser um pequeno missionário, um pequeno salzinho, uma pequena luz. E você pode ir salgando essas pessoas, você pode ir temperando com a palavra de Deus. E às vezes você vai pensar: eu falo e nada acontece. Eu falo e ninguém muda, entra aqui e sai aqui. Isso é o que você pensa, porque a palavra de Deus diz que ele vela pela palavra dele para cumprir. E a palavra de Deus também diz que ela não volta vazia. Um versículo bíblico que você semeia não volta vazio. No momento certo, isso vai germinar, porque a palavra de Deus é diferente de um livro comum. Ela é viva, então ela fica ecoando no espírito. Então não tenha medo de ministrar a palavra, não tenha medo de ministrar principalmente com o seu exemplo. Tem pessoas que não são ganhas com palavras, tem pessoas que são ganhas com o exemplo da sua vida. Então não hesite em ser imitador de Cristo. A Bíblia diz, né? Sal da terra e luz do mundo. Vocês já viram quando você está numa estrada em completa escuridão ou quando acaba a luz na sua casa? Fica tudo escuro e você não sabe nem onde estão as coisas. E aí quando você acende uma vela, acende uma lanterna, acende um isqueiro, o que acontece? Você consegue enxergar o que está ao seu redor. A Bíblia diz que você pode ser a luz. Então imagina várias pessoas perdidas, várias pessoas em sofrimento, várias pessoas em ansiedade, várias pessoas sem saber o que fazer na vida. E imagina você sendo uma luzinha. E de que forma você é essa luzinha? Com o seu comportamento, com o seu caráter e também com a palavra de Deus que sai da sua boca, com o bom conselho que vem do Senhor. Um mau amigo é aquele que concorda com tudo que o outro quer fazer.
O bom amigo é aquele que mostra o que é certo fazer, certo? Então é isso que eu tenho para falar para você hoje, que o Senhor venha abençoar a sua vida. Nós estamos aqui onde eu moro, com um dia lindo lá fora, um dia ensolarado, e nós temos hoje mais 24 horas para viver. Que você nessas 24 horas possa salgar onde você está, que você possa temperar com a palavra de Deus. Que esse dia maravilhoso que está com esse sol lá fora, que mesmo assim você venha ser luz. Que não só esse sol que está lá fora venha iluminar as pessoas que você conhece, mas que você também venha iluminar a vida delas com o seu testemunho, com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com o seu falar, com o seu conselho, com o seu bom testemunho, tá bom? Um beijo para você, até amanhã, estaremos juntos de novo.